Doutor Pettini, então, queria lhe perguntar agora e pedir para o senhor ser didático para quem nos assiste, para explicar o que dizem essas duas ações que pedem a cassação de Sérgio Moro. Uma é do PT, o senhor faz parte dessa ação, mas existe também uma outra ação movida pelo PL. Queria que o senhor explicasse para quem nos assiste o que essas duas ações dizem e se há alguma diferença de conteúdo entre elas. Bom, André, basicamente as duas tratam, né, dos mesmos fatos, né, ou pelo menos a mesma matéria de fundo, como a gente diz no direito, né. O que acontece em relação ao senhor Sérgio Moro e por que ele vai ser cassado? Porque nós temos, como todo mundo sabe, um limite estabelecido em lei para o quanto que os candidatos podem gastar numa eleição. O caso do Sérgio Moro é que ele queimou a largada, digamos assim, ele trapaceou a regra do jogo ao fazer o quê? Ao gastar muito mais na pré-campanha, que é onde não tem prestação de contas, e declarar um valor condizente com a lei dentro da campanha. Então é por causa de toda essa gastança prévia, que começou lá na candidatura dele à presidência, até o momento em que ele se lançou ao Senado, que vai levar à cassação. Isso é uma quebra à isonomia dos candidatos, né? E basicamente as duas ações tratam do mesmo assunto, né? Eu diria só que a do PL também traz os mesmos fatos sobre o uso indevido dos meios de comunicação, enquanto a nossa ação ela foca mais no abuso de poder econômico. Então seria basicamente esse o objeto das duas ações, e por isso que eu acredito que o TRE do Paraná não tem outra alternativa senão acolher os pedidos, porque as provas, como o deputado Zeca Dirceu falou, né, são muito concretas e foram produzidas pelos partidos do Moro. É isso que é importante dizer também. Os dois partidos de Sérgio Moro aí, o pré-eleição, que era o Podemos, e o da disputa na eleição, foi União Brasil, ainda é o partido dele. E aqui eu queria que o senhor explicasse de forma mais detalhada para quem nos assiste, o que Moro fez quando estava no partido Podemos e pretendia ser candidato a presidente da República, que depois o beneficiou quando ele trocou esse partido pelo União Brasil para disputar o Senado, porque essa migração de um partido para o outro e o que ele fez no Podemos está na origem do pedido de cassação dele, não? Exatamente, André. Veja, né, como nós estamos mostrando, né, que houve uma antecipação de campanha que beneficiou a campanha eleitoral dele, né, a gente não necessariamente está falando só de pré-campanha ao Senado, porque nós temos que falar aquilo de tudo que abasteceu a pré-campanha do Moro no sentido de, né, promover a figura pública dele, promover o nome dele perante a sociedade, né? Então, desde o começo da ação, a gente falou o seguinte, veja, né, o Sérgio Moro, antes de se filiar ao Podemos, ele era uma pessoa pública normal, ele tinha uma página até amadora nas redes sociais. A partir do momento em que ele vai para o Podemos, é que a gente observa uma profissionalização, né, dessa exposição dessa figura de Moro. Então ele faz o quê? Ele contrata marqueteiro, ele contrata coordenadores políticos, ele contrata pesquisa interna, ele aluga comitê de campanha, ele começa a gastar, né, com passagem aérea para ir em eventos, em hotéis, né? E é a partir justamente desses 2 milhões de reais, que é muito dinheiro que vem inicialmente do Podemos, que o Moro faz o quê? Ele dá a largada para a campanha dele. Então, a partir dali, ele já tem toda uma campanha profissional, né, de de redes sociais, por exemplo, de internet, né? A partir dali, ele já tem contratado todo o staff pessoal dele, ele já tem equipe de filmagem, ele já vai fazer viagens e tudo isso financiado com recursos do fundo partidário. Primeiro do Podemos, depois do União Brasil, né? E é possível realmente dizer que isso beneficiou ele, porque, por exemplo, né, esses contratos que o Podemos celebrou tinham dois objetos, né? Um era fazer a propaganda nacional do partido, as inserções nacionais, e outro, fazer para a campanha do Moro. O Moro, André, né, ele foi tão beneficiado com o dinheiro do Podemos que ele apareceu na propaganda partidária em todo o Brasil de dois partidos. Ele apareceu na propaganda do Podemos, ele mudou para o União Brasil, depois lá em julho ele participou e apareceu de novo no União Brasil. Então ele teve uma dupla exposição no Brasil inteiro, né? Então, para nós é muito claro, sim, até lembro, né, a gente tem um parecer do Ministério Público Eleitoral do Paraná, um órgão absolutamente insuspeito, né, nessa situação que atesta, né, a ocorrência do abuso e atesta, sim, né, que o dinheiro que foi gasto no Podemos para promover o Moro foi também o que beneficiou a sua pré-campanha ao Senado no Paraná.